Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Escritura que está em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40. À medida que você for encontrando, você pode se colocar de pé, que a gente vai orar, a gente vai ler a palavra, e a gente sempre lê a palavra de pé aqui em reverência à palavra do Senhor. Desculpa, Lucas capítulo 8, versículo 40. A gente vai passear um pouco nesses versículos aqui. A gente vai ler do 40 ao 42 para a gente começar. A Bíblia diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus. Deixa eu ler naquela versão, que é que todo mundo consegue acompanhar. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Então, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Quero ler só esse final que diz: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos continuar, Deus, na Tua presença. Te agradecer por essa manhã preciosa na Tua casa, porque a Tua casa é casa de oração, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa família, Senhor, por essa família da fé que temos nesse lugar. Pedimos, Senhor, nessa manhã, Espírito Santo, sopra dos 4 cantos nesse lugar. Que o Espírito possa soprar, trazendo vida onde há morte, trazendo cura onde há doença, trazendo alegria onde há tristeza, trazendo renovo onde há desânimo. Esse lugar é teu, Senhor. Essa igreja é tua, esse ambiente é teu e o Espírito Santo é livre nesse lugar para se mover, para trazer resposta, Senhor. Esse lugar sem a tua presença é vazio, mas o lugar onde Jesus está, a transformação, Senhor. Então nós declaramos que esse ambiente é livre para o Senhor agir. Nós cancelamos toda a resistência, nós cancelamos agora toda a perturbação, toda a distração nesse lugar e nós declaramos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo nessa manhã. Os nossos corações são uma terra fértil para receber a Tua palavra. Te pedimos que os anjos do Senhor estejam aqui acampados ao redor dessa igreja, ao redor desse templo, ministrando e batalhando ao nosso favor. Senhor, opera nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. E pode se assentar. Glória a Deus. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem ou conheça esse texto, mas que você possa abrir o seu coração nessa manhã, porque o Senhor quer falar com você. O Espírito Santo, Ele quer falar especificamente alguma coisa com você, e eu tenho certeza que Ele vai ministrar a nosso favor nessa manhã. Para quem já teve a oportunidade de me ver trazendo a palavra, eu sempre gosto de trazer uma história, uma ilustração no início, para a gente talvez ir se familiarizando com o texto e com a mensagem dessa manhã. Quando a gente pensa em viagem, existem, eu acho que basicamente 2 perfis de pessoas quando vão viajar. Existem pessoas como eu, que deixam a mala pronta com uns 3 dias de antecedência. Eu que monto uma lista, aí o Ministério das Listas na minha vida começa aí. Eu gosto de fazer uma lista com todos os itens que eu tenho que levar para garantir que eu não vou esquecer nada. Ainda que eu vá para um lugar de calor, eu sempre levo um casaco porque vai que esfria, né? E como eu sou filha do meu pai, eu sempre levo comigo uma lanterna. Sim, meus irmãos, eu sempre levo comigo uma lanterna e antes que você pergunte, não, a do celular não vale, tem que ser uma lanterna. Porque vai que eu preciso de uma lanterna, não é verdade? E existem pessoas como o Igor, que geralmente essas 2 pessoas se casam. Existem pessoas como o Igor, meu marido, que deve estar me assistindo na live, que arruma a mala na véspera. Abre o armário, pega meia dúzia de roupas, um desodorante, uma escova de dente e está pronto para viajar para absolutamente qualquer lugar do planeta. E além, dessa questão de arrumação da mala em si, tem toda a questão da logística. Eu sou a pessoa que, quando vou viajar, não importa, pode ser de ônibus, de avião, encontrar algum amigo no meio do caminho, eu gosto de chegar com muita antecedência. Eu vejo a rota no Google Maps, eu vejo as rotas possíveis, se tem evento na cidade, qual é o melhor caminho, se tem alguma coisa. Então, assim, tem a antecedência normal, né? De repente, se você pegar um avião, você tem que chegar antes. Eu gosto de chegar antes do antes, sabe? Tem um antes
e tem o antes do antes. Por quê? Vai que, né? Vai que eu preciso usar minha lanterna, né? Então eu vou chegar antes do antes para garantir que vai estar, né? Que eu vou chegar. E existem pessoas como o Igor, que chegam antes. Ele vê o caminho, o primeiro caminho que apareceu, o caminho que o Igor vai pegar. E eu, né, geralmente já estou acordada há muito tempo antes, já tomei o meu café, já estou ali. E o meu amor, meu marido, vira para mim e fala: meu amor, por que a pressa? Relaxa que vai dar tempo. Quando ele fala isso, meu coração se enche de amor. Ele fala: relaxa, amor, vai dar tempo. E eu tô tipo assim, vamos logo. E com ele que dirige, eu tenho que esperar no Senhor com paciência. Mas a verdade, meus irmãos, é que o Igor não sabe se vai dar tempo. Não tem como garantir que vai dar tempo. E eu mesma, com toda a minha antecedência e o meu antes do antes, também não consigo garantir que um imprevisto no caminho não possa acontecer. Mas a verdade é que Jesus é esse que conhece todos os tempos, todas as rotas e todos os caminhos. Jesus não é pego de surpresa por imprevistos. Jesus não precisa apertar o passo para chegar na hora. Jesus não precisa do Waze para se localizar e, de repente, pegar um atalho por causa do engarrafamento. Jesus não precisa colocar um alarme nem um lembrete no celular para não chegar atrasado. Ele sempre chega no tempo certo. É sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Como a gente viu aqui, essa passagem super conhecida de Jairo, né? Jesus já estava vindo de uma sequência de milagres. Jesus tinha acalmado a tempestade, Jesus tinha libertado o endemoniado, e Jesus está vindo dessa sequência de milagres, e os discípulos têm experimentado isso com Jesus. E, de repente, Jesus chega a Cafarnaum. E Cafarnaum se tornou como se fosse o epicentro do ministério de Jesus. Muitas curas, muitos milagres já tinham acontecido em Cafarnaum, e talvez por isso essa multidão, como a gente leu no texto, estavam com muita expectativa de Jesus chegar, porque sabiam que se Jesus já tinha feito outras curas, ele apareceria lá e poderia curar novamente, e poderia orar pelas pessoas novamente. As pessoas estavam com muita expectativa que Jesus chegasse. E, de repente, no meio dessa multidão alegre e esperançosa, aparece esse homem, o Jairo. E a Bíblia cita o nome dele porque ele era alguém importante. Se você reparar, você já conhece esse texto? Se você caminhar um pouquinho no texto, tem a mulher, a famosa mulher do fluxo de sangue. O nome dela não é citado nas Escrituras, porque talvez ela era uma pessoa comum ali do povo. Mas Jairo não era uma pessoa comum do povo. Jairo era um homem muito importante naquele contexto, um homem de posição, um líder da sinagoga. Então, o que Jairo fizesse iria influenciar as pessoas ao seu redor. A posição que Jairo tomasse talvez influenciaria as pessoas ao redor, mas também poderia manchar a sua reputação. No contexto que Jesus estava, já algumas pessoas começando a se levantar contra ele, Jairo ali se coloca numa posição muito decisiva para a sua vida. Tendo a sua filha doente, Jairo vai e a Bíblia fala que ele se prostra aos pés de Jesus. Um judeu não se prostraria nos pés de nenhum outro homem se ele não reconhecesse que aquele homem era da parte de Deus. E quando Jairo vai, ele se prostra e ele suplica. Diante de todo mundo que estava ali, esquecendo a sua posição social, esquecendo tudo, Jairo vai e se lança aos pés de Jesus. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa manhã é sobre o temor e a reverência. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos cada vez mais retomar esse lugar de temor e de reverência diante do Senhor. Nós precisamos voltar a nos humilhar diante de Jesus, a saber que quando Jesus chega, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus chega, eu e você precisamos nos humilhar, precisamos nos render, precisamos suplicar, precisamos adorá-lo, porque Ele é Senhor. Ainda que a gente esteja na expectativa de uma resposta, nós primeiro precisamos chegar a Jesus em adoração. No Salmos capítulo 2, eu vou citar alguns versículos hoje. Clarice hoje vai me ajudar, Clarice. Salmo capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz assim: sirvam ao Senhor com temor e exultem com tremor. Sirvam com temor
e exultem com tremor. A Bíblia nos faz lembrar de que nós precisamos temer ao Senhor. Precisamos estar diante dele com reverência. E sabe, meus irmãos, por que isso me tocou tanto? Eu fiquei meditando sobre essa atitude de Jairo. Porque eu e você, nós vivemos num Brasil que é maravilhoso. Nós temos muito acesso ao Evangelho. Nós temos acesso a tantas coisas da parte de Deus. E isso é maravilhoso, mas às vezes também é perigoso. Porque às vezes a gente se acostuma. E às vezes, por a gente se acostumar, a gente não dá o devido valor. Não dá o devido valor à igreja, não dá o devido valor à presença. E, gente, não faz muito tempo. Eu tenho 36 anos, apesar de não parecer, obrigado. Mas eu cresci na igreja numa era antes da internet, né? Quando as pessoas se comunicavam pelo falecido telefone fixo, né? E eu me lembro que ir na igreja era um evento da minha semana. Porque a gente queria ouvir uma pregação, a gente tinha que ir no domingo na igreja. Porque era o único lugar que a gente tinha um pastor pregando pra gente. A gente não tinha YouTube. A gente, no máximo, você tinha uma fita cassete, né? Talvez os mais jovens não saibam nem o que é isso, mas você tinha uma fita cassete e você ouvia aquela pregação. Ou você tinha um VHS e você assistia aquela pregação e você assistia aquela pregação várias vezes, porque era o único VHS de pregação que você tinha. Então, domingo era um evento vir para a igreja. Nossa, você ficava na expectativa de domingo ter igreja. Domingo eu vou ouvir a palavra do Senhor. Domingo também era um momento que a gente tinha para encontrar com as pessoas, porque não tinha um WhatsApp. Então, se você quisesse saber alguma coisa do que aconteceu, você tinha que esperar até domingo para encontrar com os irmãos, para perguntar, e aí, irmão, como foi a sua semana? Como está a sua vida? Então, eram momentos muito preciosos. Hoje, glória a Deus, a gente tem o YouTube, graças a Deus por isso, porque a gente está aqui transmitindo. A gente pode, assistir pregações durante a nossa semana, a gente pode mandar mensagem no WhatsApp para os irmãos, isso é uma bênção. Mas que esses nossos excessos não roubem o que tem de precioso nisso, que é a gente valorizar a presença de Deus. É a gente valorizar quando o Senhor Jesus está por perto, é a gente valorizar a presença dos nossos irmãos. E o que a gente repara nesse texto também é que a multidão está com expectativa. Jairo traz aqui uma atitude de adoração. E eu e você, meus irmãos, quando a gente quer receber algo de Jesus, quando a gente se reúne na igreja, eu e você precisamos criar um ambiente de milagres. Nós precisamos criar uma atmosfera de adoração. Porque Jesus chega ali, em muitos lugares que Jesus foi, Jesus não operou milagres, porque o povo não estava nem aí para ele. Mas quando há um povo que cria essa atmosfera de adoração e milagre, Jesus pode operar. E eu creio que o Senhor Jesus vai operar nessa manhã, porque eu e você estamos criando essa atmosfera de milagres. Então, quando você vier aqui para o culto, quando você estiver na sua casa, no seu devocional, crie essa atmosfera de adoração. Faça como Jairo, se prostre aos pés de Jesus. No momento do louvor, levante suas mãos, erga sua voz, crie essa atmosfera para que o Senhor Jesus possa operar. Porque na nossa vida comum, ali da segunda-feira, quando a gente, talvez no trabalho, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, às vezes a gente tem reuniões com pessoas que vêm de fora, o CEO da empresa, essas coisas. Quando a pessoa importante chega, o que a gente faz? Prepara o ambiente para a pessoa chegar. A gente tem que arrumar a mesa, no meu caso tem que pedir um coffee break, tem que vir com aquela roupa mais arrumada no trabalho, no dia. Você tem que se preparar, porque você sabe que não é qualquer pessoa que está chegando, é uma pessoa muito importante. Então você fica naquela expectativa de será que vai dar tudo certo? Será que a pessoa vai gostar? Será que a mesa está arrumada? Será que a comida vai ser o suficiente? A gente fica com essa expectativa. E às vezes com Jesus, que é Senhor sobre todos os senhores, que é mais importante do que todas as pessoas importantes, às vezes a gente fala, Jesus está chegando, tá bom, pega o celular. Não, eu e você, a gente precisa se lembrar de servir ao Senhor com temor e tremor. E quando a gente chega aqui na igreja, a gente vai criar esse ambiente para o Rei da Glória entrar. A gente vai criar esse ambiente para o Espírito Santo agir. Então, que eu e você, a cada culto que a gente venha, seja uma terça da conexão, seja um culto de quarta, um culto de domingo, é que a gente possa criar essa atmosfera para o Senhor se mover. Isso a gente vê nas Escrituras também, por exemplo, com Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando eles são presos, a Bíblia fala que eles estão na prisão, Não precisa abrir, só vou citar Atos 16.
Paulo e Silas estão na prisão e eles estão ali. E o texto fala que o Senhor deu uma ordem para eles irem na direção que eles estavam indo. Eles foram presos mesmo assim. Só que quando eles são presos, a Bíblia não cita, eu olhei em todas as versões, a Bíblia não cita que eles começaram a orar para sair da prisão. Não tem isso. Paulo e Silas não estavam ali suplicando, Senhor, tira a gente daqui, tira a gente daqui. Paulo e Silas estavam na prisão e fizeram o que todo crente faz quando está junto. Fizeram culto. Tô junto, toma aqui, né? Eu e você, vamos fazer o quê? Coisa que crente faz. Orar, louvar. E a Bíblia fala que as cadeias se quebraram, eles foram libertos da prisão. Mas percebam, eles não oraram para o milagre acontecer. O milagre aconteceu porque eles oraram, porque eles clamaram. Porque se criou ali uma atmosfera de adoração, a presença de Deus veio. Porque Deus, quando a gente clama, o Senhor responde. Então, eles não estavam ali interessados em sair, até porque, meus irmãos, eles sabiam que iam sair. A palavra já tinha sido dada. Falou, vocês vão. Paulo falou, tá bom, Senhor, estou aqui só fazendo uma pausa aqui na prisão um instantinho, daqui a pouco eu vou seguir. Então, eles já estavam ali criando uma atmosfera para o milagre acontecer. Então, que eu e você, a gente possa criar atmosferas de milagres. E o que é interessante também sobre isso, sobre essa questão da gente preparar ambiente, da gente preparar o nosso homem interior, é que o apóstolo Paulo, essa eu vou querer abrir, está em Efésios 3, Efésios 3:16. O apóstolo Paulo, quando ele vai orar pela igreja de Éfeso, não só pela igreja de Éfeso, mas por outros irmãos, muitas das vezes a gente não vê o apóstolo Paulo orando para mudar a circunstância em volta. Ele ora também. Mas em muitos momentos a gente vê Paulo orando para que o homem interior dos seus irmãos seja fortalecido, para que a fé deles não desfaleça. Porque mesmo passando por dificuldades, Paulo sabia que se estiver bem aqui no meu interior, pode estar tudo ruim do lado de fora, mas eu estando bem com o Senhor, a minha fé permanece. Eu vou perseverar. E o apóstolo Paulo, nesse versículo, diz, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele, o Senhor, os fortaleça poderosamente aonde? No íntimo. Que o Senhor possa fortalecer o nosso íntimo nessa manhã. Para que a gente possa, sendo fortalecidos no nosso homem interior, a gente comece cada vez mais a querer mais da presença de Deus, a querer mais da presença do Senhor, a criar cada vez mais essa atmosfera de adoração, para que em se criando essa atmosfera de adoração, o Senhor possa responder com milagres, amém? E seguindo aqui o texto, versículo, voltando lá para Lucas, capítulo 8, seguindo aqui no 42, vou voltar lá para o 42, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Pode seguir. Havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente, a hemorragia cessou. Vamos só até aí por enquanto. Jesus, ele se importa com a sua dor. Seja ela qual for, Jesus se importa com a sua dor. Tem até uma música que viralizou aí, de uma irmã, que se não me engano, de Angola, que ela canta que nas horas amargas da minha vida, Jesus estava lá. E Jesus está lá, no meio da sua dor. Jesus está lá. O Senhor se importa com o seu sofrimento. Salmo capítulo 40, versículo 17. Salmo 40, versículo 17, a Bíblia diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. O Senhor se preocupa com você. Nessa manhã, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor se preocupa com a sua dor, se preocupa com a sua situação. Você não está esquecido por Deus. Ele se preocupa com você. E nesse encontro que a gente vê aqui, de Jairo, está andando, a Bíblia diz que Jesus vai com Jairo, e Jairo está andando, no meio do caminho aparece essa mulher, que tinha 12 anos, sofria de uma doença. Eu não vou entrar na história da mulher, eu quero ficar só com a história de Jairo, mas a gente precisa citar essa mulher. E o que é interessante é que a gente vê o encontro de dois cenários de dor. Uma dor aguda e urgente, e uma dor crônica. Essa mulher sofria de uma situação crônica já na vida dela. Enquanto Jairo estava ali na emergência, de preciso resolver isso logo. E a gente já sabe dessa urgência de Jairo,
Mas Jesus também se preocupa com situações crônicas. Sabe aquelas situações que a gente já nem manda mais no WhatsApp da igreja? E assim, quando tem uma situação urgente, a gente manda lá no WhatsApp da igreja pedindo oração. A gente vem aqui no culto e pede e fala com o pessoal na terça da conexão, vamos orar e tudo mais. E a gente, às vezes, ora um dia, uma semana. Mas quando a coisa começa a se tornar crônica, passa 1 ano, 2 anos, 3, já ficou crônico. A gente já se acostumou, a gente já esqueceu, a gente nem pede mais oração, né? Já passou tempo demais. Parece que Jesus só responde aquilo que é urgente. Jesus é só o SAMU, né? Responde rápido. Se não for urgente, Jesus não... Não. Jesus, ele se importa em responder, sim, respostas muito rápidas. Mas Jesus se importa, sim, com as situações crônicas da sua vida. Aquelas situações que você talvez já desistiu de orar, que você já cansou de orar e você falou, Senhor, não tem mais jeito. Jesus se importa com as situações crônicas da sua vida. E ele está só esperando, às vezes, você voltar a orar. Você voltar a correr atrás daquelas coisas esquecidas, porque ele ainda quer intervir nessa situação, ele ainda quer mudar o cenário, então não desista de orar pelas situações crônicas, pelas situações que você já botou dentro do seu armário, por sonhos que você já engavetou, que nessa manhã você possa se levantar em fé e falar, Senhor, eu desisti de orar por isso, mas nessa manhã eu quero voltar a orar. Essa situação que eu achei que não tinha mais jeito, pode ter passado quanto tempo for, Senhor, eu vou perseverar em oração, porque eu creio que o Senhor pode passar no meu caminho nessa manhã. E o que é interessante também desse texto que eu estava lendo, um comentário sobre ele, do pastor Timothy Keller, ele fez um comentário que eu realmente nunca tinha parado para me atentar, que diz que, aos olhos da medicina, Jesus cometeu uma imprudência médica. Eu fiquei... É verdade. Quando você chega numa emergência, e aqui nós temos vários profissionais de saúde, que bom, todos eles podem confirmar isso. Quando você chega, às vezes, numa emergência, você recebe uma fitinha no seu braço, dependendo da sua urgência. Se você tiver uma urgência muito grande, às vezes você recebe uma fitinha vermelha, né? E se for não tão urgente assim, você vai recebendo fitinhas de outras cores. O pessoal da saúde já está fazendo assim para mim, que bom, então não estou errado. E dependendo da sua dor, você passa por essa triagem. Porque tem coisas que precisam ser respondidas mais rápido e tem outras coisas que podem esperar mais um pouquinho, porque não são tão urgentes assim. Eu me lembro, inclusive, de uma experiência que a gente teve, abrindo um parênteses mais ilustrativo da mensagem, e o Igor me permitiu contar essa história. Uma vez o Igor estava com muita dor abdominal. E eu pensei, Luftal resolve. Mas... estava sofrendo muito, e ele começou a achar que era alguma coisa mais grave, e eu pensando, o Luftal resolve. Mas já tinha dado o Luftal, não tinha resolvido ele amor, e estava assim, padecendo de dores de parto. Enfim, fomos ao hospital. Chegando lá, tem que esperar, tem a burocracia, plano de saúde, e ele estava, meus irmãos, nossa, de verdade, parecia que ele estava em trabalho de parto. Eu estava tentando com a minha esposa dar apoio, mas por dentro eu estava rindo, porque eu sabia que eram gases. Mas tudo bem. Ficamos lá e ele desesperado, ele falou, amor, pede para a moça me passar na frente, por favor, isso é muito sério. Só que ao mesmo tempo, eu estava ouvindo uma sirene lá fora de uma ambulância chegando. Eu falei, meu amor, um médico sensato jamais vai te passar na frente, porque você é um homem de 30 e poucos anos, com a barriga estufada, falando que está com dor e tem uma ambulância chegando. Não tem cenário possível. O médico vai passar você na frente de ninguém nesse hospital. Você vai ter que esperar acontecer, do médico te chamar, esperar, enfim. Ficamos lá esperando, só para os irmãos saberem o desenrolar da história. Eram gases, irmão, não era nada demais. Eram gases. Mas eu percebi que havia essa triagem, né? De urgente e do não tão urgente assim. E percebam nesse cenário que existe uma situação muito urgente, que é a de Jairo. E existe uma situação que, pensando razoavelmente, assim, a mulher já estava há 12 anos, meia hora a mais, meia hora a menos, não ia lá fazer uma grande diferença, né? Os médicos podem concordar aqui comigo, né? Se tem uma pessoa com um caso de vida ou morte, você fala para a pessoa que tem uma questão crônica, espera um pouquinho, já volto. Só que Jesus inverte essa ordem da medicina. Ele vai primeiro na mulher, que podia esperar mais meia hora, e deixa o cara desesperado ali com a filha.
parece que Jesus está sendo Jesus está sendo meio duro. Não. Jesus está mostrando que, além de ser Senhor sobre demônios e anjos, além de ser Senhor sobre toda a natureza, ele é Senhor sobre todas as dores. E Jesus não precisa de fitinha nenhuma para avisar para ele o que é mais urgente. Jesus não precisa de uma triagem para falar, Senhor Jesus, o Senhor precisa atender isso aqui. Não. Ele é Senhor sobre todas as dores, sobre todas as questões. E ele sabe o tempo certo que vai intervir em cada uma delas. E sabe, meus irmãos, só abrindo também um parêntese aqui, Deus ama muitos profissionais de saúde, tá? Quando eu estava lendo essa passagem, eu pensei em cada profissional de saúde que a gente tem aqui na nossa igreja, e Deus ama cada um de vocês. Porque um dos evangelistas que deixou aqui relatos do evangelho era um médico. Atos dos Apóstolos, todo o relato que a gente tem sobre a descida do Espírito Santo, todo o relato que a gente tem sobre a primeira igreja se formando, foram escritas por um profissional de saúde, por um médico. Então, vocês, meus irmãos, são muito preciosos para o Senhor. Você que trabalha na área da saúde, você que atende pacientes, você que trabalha em hospital, você é muito importante para o Senhor. O seu trabalho para o Senhor não é em vão e o Senhor quer te usar para levar as boas novas para além da medicina. O Senhor quer te usar. Então, que vocês possam ser abraçados pelo Senhor nessa manhã e saber que o trabalho de vocês não é em vão. Amém? E como eu falei, Jesus está ali caminhando e essa mulher toca nele. E só para a gente falar um pouquinho sobre essa mulher, que a gente não pode deixar de falar sobre ela, né? E também é interessante que o Lucas, de todos os evangelistas, ele é o que dá maior destaque às mulheres. Nos relatos de Lucas, sempre o Lucas vai destacar a importância das mulheres no ministério de Jesus. Então, nós mulheres também somos muito importantes para o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Lucas, além de médico, dá essa moral para as mulheres, assim, destaca a importância das mulheres. E quando essa mulher toca em Jesus, como a gente viu aqui no texto, virtude sai de Jesus, essa mulher é curada. E é interessante que Jesus podia ter deixado passar, né? Tipo assim, curou, tô com pressa, né? Tô com pressa, já era lá, vou seguir aqui meu caminho, né? Já curou, já recebeu a bênção. Já recebeu a bênção, já veio aqui no culto, já recebeu a bênção, pode ir embora. Jesus, ele não iria deixar a mulher embora sem primeiro se relacionar com ela. Jesus, ele não quer só te abençoar para você ir embora, curtir sua bênção. Jesus quer se relacionar com você. A gente vive um tempo em que a gente vive, às vezes, relações que são superficiais, de forma geral, né? A gente tem 1 milhão de amigos no Instagram, mas, né, acesso mesmo às pessoas, às vezes, são poucos. E Jesus, ele não quer só dar a tua resposta, ele quer um relacionamento. Eu até brinquei com o Igor, Jesus não quer um lance, ele quer uma noiva. Lance é isso, a pessoa vai, namora ali, tá, troca, não sei o quê, parceiro, lá, troca. Não. Jesus não é assim, não. Jesus quer noiva. Noiva se relaciona. Noiva tem compromisso. Noiva tem aliança. Noiva tem casamento. E é isso que o Senhor quer. Ele quer noiva com aliança que um dia vai casar com Ele. E é por isso que o Senhor Jesus não quer só, pega o teu presente e vai embora. Não, é construção de relacionamento. É a gente, né, casamento não é isso, a gente vai se conhecendo, vai se aprofundando, vai né, conhecendo mais um do outro, vai vivendo histórias juntos, é isso que o Senhor quer. Jesus quer viver histórias com você. Jesus quer que quando chegar no céu, a gente tenha histórias para contar com Ele. O Igor sempre brinca, ele fala, amor, a gente tem que chegar no céu e ter história para contar. Imagina, você sentar lá com Paulo, tudo bem que Paulo não dá para comparar, né? Mas se você chegar lá com Paulo, com Pedro, todo mundo tem uma história para contar, a gente não vai ter história nenhuma, não. A gente tem que ter história para contar com Jesus. E a gente só vai ter história para contar com Jesus se a gente se relacionar com Ele. Então, você pode chegar aqui nessa manhã, receber o seu milagre em nome de Jesus, que você possa receber. Mas quando você for embora, volta para Jesus. Volta no domingo seguinte. Volta na terça, busca se relacionar com Ele, busca se relacionar com as pessoas na segunda-feira. Como eu falei, glória a Deus que a gente tem YouTube, Spotify, Bíblia da mulher, do homem, do pescador, todo mundo. Leia a Bíblia, ore, aproveite o tempo que você tem para se relacionar com Ele. Não somente receber as bênçãos das suas mãos, mas conhecer o coração do Senhor. E a gente vai seguindo aqui o texto. Como eu falei, essa mulher aparece do nada. Então você imagina assim, Jesus chega, multidão. Jesus está chegando, o que é?
Jairo se prostra, já gerou um burburinho, já gerou uma fofoca aí, irmão. Que o Jairo foi, menino, tu viu? Jairo se jogou aos pés de Jesus. O negócio deve estar ruim na casa dele. Começou. E multidão andando, Jesus ali apertado, não tinha segurança naquela época. Imagino que o segurança era Pedro, tenho certeza. Segurança era Pedro, não, deixa que eu faço. Aqui abre caminho para Jesus, tá? Aqui. Multidão ali apertando, burburinho em volta. Vamos para ver o que Jesus vai fazer. Menino, soube o que ele fez, não sei o que lá. Aquela fofoca rolando. Jesus está caminhando, essa mulher atravessa o caminho dele. E aí, mais burburinho. E Jesus solta aquela frase famosa, né? Alguém me tocou e para. Imagina essa cena. Multidão, comprimindo, burburinho. Jesus para. Imagina o coração de Jairo. É péssimo quando você está com pressa. É a pessoa que está com você não está com pressa. Eu sei. Eu falei a história no início. Quando você está com pressa, você está andando acelerado e a pessoa está lá. Ih, calma aí, deixa eu ver um negócio. Nossa, irmão. Que desespero que dá. Não, que nesse caso não era só agonia engraçada, era desespero de pai. Jesus parou no meio do caminho e solta a frase, alguém me tocou. Eu imagino Jairo, talvez, respirando fundo e pensando, como assim? Ele não fala, quem fala é Pedro. Porque Pedro sempre é essa pessoa que fala o que todo mundo quis falar e ninguém teve coragem. Pedro fala, alguém me tocou. E Pedro fala, Jesus, está todo mundo te tocando. E Jesus para no meio do caminho. Eu imagino, né? Aí tem essa conversa, a mulher chega, sou eu, tal. Eu imagino que até a mulher se identificar, talvez tenha demorado aí um pouco, ela com medo, tal, o que está acontecendo e tal. E Jairo parado. Imagina, você que tem filhos, netos. Jesus parou e você para junto. Jesus parou e você, o que você vai fazer? E o que o Senhor ministrou muito ao meu coração quando eu estava preparando essa palavra é que o Senhor quer falar com pessoas aqui que tiveram interrupções no seu caminho. Pessoas que pensaram num cronograma, mas que foram interrompidas no meio do caminho. Jairo foi interrompido pelo inesperado. E talvez no início desse ano você pensou, 2025 é o meu ano, esse ano vai. Esse ano, minhas metas, vai dar tudo certo, esse ano é meu ano. Esse ano aquele problema lá, esse ano vai ser resolvido, esse ano eu vou resolver. Esse ano é o ano que vai. E no meio do caminho, no meio do seu ano, a gente está no final de agosto, no meio do seu ano você foi interrompido por um inesperado. Uma coisa que você não estava prevendo te aconteceu e cruzou o seu caminho. E talvez como Jairo, você ficou de mãos atadas, sem poder fazer nada. Jesus, uma coisa que eu não previa me aconteceu. No Salmo 13, a gente vai ler esse salmo, porque é um salmo que mostra o desespero de Davi. Talvez o desespero de Jairo naquele momento, talvez o desespero do meu e do seu coração, quando alguma situação fugiu do nosso controle, quando a gente não teve como se mover, quando a gente teve que ficar parado e tem uma situação para resolver, mas outra situação me apareceu, e agora o que eu faço? E Davi ora e diz, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Sabe, meus irmãos, o nosso desespero, o nosso choro não assusta Jesus. Se você, nessa manhã, nesse momento da sua vida, está passando por esses atravessamentos inesperados, você pode orar como o salmista orou e falar, Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar parado, talvez esperando uma resposta?
Você pode se derramar na presença do Senhor e pedir por essa resposta, pedir por esse auxílio, mas o que a gente vê nesse salmo é a esperança de Davi. Davi fala, pode estar tudo ao meu redor dando errado, mas eu confio no Senhor. E é exatamente essa palavra que o Senhor Jesus fala para Jairo, confia, creia, eu não perdi o controle, eu não esqueci do outro paciente. Jesus não se esquece, Jesus não perde os diagnósticos de vista, não. Jesus é Senhor sobre todas as dores, sobre todas as coisas. O Senhor se importa com você. No Salmo 31, versículo 14, versículo 15. Diz, eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. O restante do seu ano está nas mãos do Senhor. Jesus não perdeu a rota, ele continua com você, ele continua no seu lado, ele vai continuar caminhando com você ao longo desse ano. E eu imagino, como eu falei, o coração de Jairo tenso, desesperado. Falei, Jesus, ele não falou, mas eu imagino. Ele falou, Jesus, eu não podia curar a mulher depois? Deixa para depois, né? Ela podia ir seguindo a gente pelo caminho, ó. Ela ia seguindo, aí o Senhor resolveu o meu problema, depois resolveu o problema dela, olha. Mas o que a gente vê é que Jairo fica do lado de Jesus. Talvez ali em silêncio, talvez ali nervoso, mas Jairo fica do lado de Jesus. Fique do lado de Jesus. Às vezes a situação está meio fora de controle. Você está, como Jairo, esperando. Esperar é difícil, né? Esperar Jesus se mover, esperar o que Jesus vai fazer agora. Esperar é tão difícil, né, meus irmãos? Mas nesse tempo de espera, pelo seu milagre, pela sua resposta, pelo seu mover, fique do lado de Jesus. Não saia do lado de Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, sobre esse texto, diz, Jesus estava tratando não apenas a mulher enferma, mas o coração de Jairo. A aparente demora de Jesus é pedagógica. Toda espera, ela faz parte de um processo, muitas das vezes, de Deus no meu e no seu coração. O problema é que mais do que nunca eu e você estamos tão acelerados com as nossas respostas. Experimenta mandar um WhatsApp para alguém não responder no mesmo dia. Eu até estava brincando ontem com o Matheus e com a Gemima. Se você some do WhatsApp, principalmente no Rio de Janeiro, ou seu celular foi roubado, ou você foi arrebatado, né? Não tem as pessoas. Você tem que responder o WhatsApp. Se você não responde, o que aconteceu com você, né? A prova de vida hoje é o WhatsApp, né? Você tem que responder. E a gente está tão acostumado com respostas rápidas, né? Quando você pede o Uber, você acompanha o carrinho vindo. E se ele demora mais de 5 minutos, né? A gente tinha mais fé no passado, né? A gente ficava no ponto do ônibus e esperava, né? Deus enviar o 415, né? E você tinha fé de que o 415 ia chegar, aleluia. Hoje o meu ônibus vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Mas hoje não, hoje em dia a gente acompanha onde estão as pessoas, a gente acompanha onde está o Uber, a gente acompanha onde está a pizza vindo, a gente acompanha tudo. E, querendo ou não, a gente está treinando o nosso cérebro a ter o controle. Então, esperar é cada vez mais difícil. Mas espera no Senhor. Que aqueles que esperam no Senhor, Ele te renova as suas forças. Quando a gente não espera, a gente sai correndo, a gente se cansa. Mas quem espera no Senhor renova as suas forças. Então, que nessa manhã, no meio do seu processo, faz igual o Jairo, tá quietinho, tá doendo, mas fica do lado de Jesus. E enquanto seu milagre não chega, celebra o milagre do irmão. Que essa mulher, ele teve esse imprevisto, essa mulher é curada. Foi um milagre, foi uma resposta que ela estava esperando há 12 anos. E a beleza da gente ser igreja é justamente porque às vezes o meu milagre não chegou, mas eu posso celebrar o milagre do irmão. Isso é tão bom da gente ser igreja. Eu falo comigo, eu gosto muito de igreja. Quem me conhece, eu gosto muito de igreja, eu gosto muito de ser crente, cara. Que a gente pode celebrar. Aí um fulano que casa, aí você celebra que o fulano casou. Aí o fulano faz festa de 1 ano, aí você celebra que fez 1 ano. Aí mêsversário da Luísa, a gente fica feliz que a Luísa fez mêsversário. Aí o irmão compra um carro e você fica feliz que agora você vai ter carona.
A gente vai celebrando os milagres uns dos outros. A gente chora junto, sim. Quando está difícil, tem alguém para chorar com a gente. Mas na hora de se alegra todo mundo. Então, enquanto você está esperando ali do ladinho de Jesus seu milagre chegar, está vendo o milagre do irmão? Celebra o milagre do irmão. Comemora com ele, come a pizza com ele. Fala assim, hoje estou celebrando meu milagre, tu vou pagar tua pizza, na próxima tu paga a minha. E assim a gente vai vivendo a igreja. E sabe, às vezes, a gente olha para o milagre do outro e fica tipo, mas Jesus, por que ele foi primeiro? Por que não eu, Jesus? Por que o fulano foi curado e eu não fui? Por que o fulano daquele lá? Né? A gente tem essas coisas. E hoje em dia com o Instagram, como eu falei, Instagram a gente vê o irmão, saiu comer uma pizza. Senhor, por que eu não como pizza, Jesus? Estou aqui tendo que comer a pizza do Mundial, o Senhor, ele está lá comendo uma pizza melhor que a minha. A gente fica, né, às vezes, se comparando. Aí você pode pensar, mas é tempos modernos, o Instagram está Instagram da gente. Não. João 21, a gente já vai seguir com o texto, mas essa aqui, que é uma das melhores, para mim, uma das melhores passagens da Bíblia. João 21. É o burburinho dos discípulos. Jesus ressuscitou, deu uma missão para cada um. Aí começou um burburinho do que ia acontecer com João. Pedro vira e fala. Quando Pedro viu João, perguntou, Senhor, e quanto a ele? O que tu tem com isso, Pedro? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa para você? Essa passagem para mim é maravilhosa, porque é uma fofoca do grupo dos discípulos. Alguém arrumou, assim, João deixa aqui implícito que foi Pedro, tá? Tá aqui no texto, João escreveu, ele deixou meio implícito ali. Surgiu um rumor de que João não ia morrer. Quando Pedro fica sabendo, tipo assim, Jesus dá uma missão para Pedro, Pedro fala assim, Jesus, entendi minha missão. João, o que o senhor vai fazer? Nada para mim. E Jesus fala, Pedro, o que você tem com isso? O que você tem com isso? E às vezes a gente fica nessa do... mas por que o fulano foi lá escalado, não sei o que lá? Por que o irmão recebeu a bênção, não sei o que lá? Por que o irmão... O que você tem com isso? Celebra. Deixa a bênção do irmão, comemora junto com ele, deixa o irmão. E esse texto é mais legal, porque a fofoca continuou e João contou pra gente essa fofoca. O rumor se espalhou de que João não ia morrer. Pedro espalhou essa história, gente. É Pedro que estava aqui, gente. Pedro que estava aqui. Vamos lá. Pedro espalhou essa história que João não ia morrer. E às vezes a gente fica inventando uns negócios na nossa cabeça. Não é não? E a gente fica vendo coisa onde não tem. Porque fulano botou tal coisa no Instagram. Fulano passou por mim e não sei o que lá. Fica vendo coisa onde não tem. Aí fica arrumando um rumor de que João não vai morrer. Quem te falou, irmão? Você deduziu. A gente deduz coisas na nossa cabeça. Deduziu da onde? Tem discernimento. Tem nada. Tem noia. Né? Não confunde não, irmão. Tem coisa que é discernimento, tem coisa que é noia nossa. Pedro aqui arrumando coisa onde não tinha. Então o irmão está sendo curado, glória a Deus. O irmão comprou carro, glória a Deus. O irmão está fazendo festa, glória a Deus. Eu vou servir, eu vou celebrar, eu vou me alegrar com a vitória do irmão. Aleluia. E vamos lá, já caminhar aqui para o finalzinho. Lucas capítulo 8, versículo 51 a 55. Jesus, né? Finalmente Jesus se move. Porque o que estava ruim ficou pior. Que tem dia que é assim, né? Parece que está ruim, aí de repente fica pior. Jairo já está desesperado, foi chamar Jesus. Jesus para no meio do caminho, e no meio do caminho o pessoal fala, sua filha já morreu. Então tem dia, meus irmãos, tem dia que, né? Mais notícia. Mas Jesus, como eu falei, não abandonou Jairo no meio do caminho. Jesus caminha com a gente o nosso caminho. Porque ele falou, ainda que você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Então, no meio dos caminhos difíceis, das interrupções, das más notícias, do pior que ficou pior, Jesus está caminhando com a gente. E é por isso que a gente pode caminhar seguro, porque a gente não caminha mais sozinho. E Jesus chega na casa de Jairo, versículo 51. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme.
Todos começaram a rir deles, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Na casa que Jesus chega, tem milagre. Na casa que Jesus entra, as coisas mudam de lugar. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa de discernimento nos processos. Jesus curou aquela mulher no público. Jesus cura essa menina no privado. E a gente precisa, como eu falei, buscar esse discernimento em Deus, porque tem coisas que o Senhor vai querer fazer na nossa vida e a gente vai mostrar para todo mundo. Tem coisas que Jesus vai fazer na nossa vida e a gente tem que ficar, caladinho para vencer. Não é isso que falam? Calada para vencer? A gente precisa buscar discernimento. E se o Senhor falou, conta, vem aqui na frente na hora da oração para agradecer, compartilha com o pastor Pedro, conta para todo mundo mesmo, comemora a sua vitória. Mas se é um processo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que tem que ficar caladinho. E quando eu falo caladinho, não é para postar no Instagram, porque às vezes a gente é terrível, né, irmão? Às vezes a gente fala assim, estou num processo, por exemplo, procurar uma casa. Aí falei com o pastor Pedro me deu o direcionamento, fica, né, vamos ficar em sigilo por enquanto, vamos ficar aqui em oração, não comenta com ninguém. Não, pastor, caladinho. Aí a gente vai, passa aqui na porta e tira uma foto misteriosa, bota no Instagram, e bota um versículo assim, uma frase misteriosa, Deus está nos processos. Não é assim que a gente faz? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, uma porta misteriosa. Irmão, vamos ficar quietinho. Que até o que a gente pensa que a gente não posta é falar também, tá? Só quer falar digitando. Às vezes a gente tem que ficar, sem postar foto, fazer um mistério, não. Se é para ficar quietinho, só com Pedro, Tiago, João e o barquinho, fica só com Pedro, Tiago, João, ali no secreto, o milagre é só ali no secreto. Se Deus falar assim, conta, aí faz festa, cultivação de graça. Mas se é para ficar quietinho, fica quietinho. Escolhe quem vão ser os teus valentes, que vão estar com você, do seu lado, e ficando quietinho. E Jesus entra nessa casa e ele traz ressurreição. O Senhor traz não somente uma cura, mas ele traz ressurreição. O milagre de Jairo foi maior do que ele imaginava. Jairo pensou aqui, Jesus fez aqui. E eu creio que o Senhor Jesus tem resposta para a nossa vida, que às vezes a gente pensa que vai ser aqui, mas vai ser aqui. Vai ser, Jesus, eu estou pedindo um negócio aqui. Não, mas o pensamento de Deus é infinitamente mais. Os planos de Deus são infinitamente maiores do que o nosso. Então, se você está orando, se está difícil o caminho, continua crendo que não só o Senhor vai responder, mas vai responder ainda mais do que você está imaginando. E se você chegou aqui nessa manhã, talvez, como essa menina, não estou nem falando como Jairo, como essa menina se sentindo, seu coração está morto por dentro. A palavra de Jesus para você nessa manhã é: se levanta. Se levanta, porque tem milagre chegando na sua casa, tem ressurreição chegando na sua casa, tem restauração para a sua vida, tem milagre infinitamente maior para eu fazer em você. E para a gente fechar, o que é interessante nesse texto, que a Bíblia diz que a menina é curada e ela se levanta e ela faz o quê? Come. Às vezes a gente recebe a bênção, o milagre, mas a gente para de se alimentar. A gente quer viver só de milagre em milagre. Mas a gente, às vezes, precisa se alimentar. Porque foi essa direção que o Senhor deu para Josué quando ele entra na Terra Prometida. Ele fala assim, Deus fala, o maná vai cessar. Agora vocês têm que plantar. Agora vocês têm que trabalhar, vocês têm que conquistar a terra. Eu e você, meus irmãos, eu creio que tem coisas que o Senhor vai liberar de forma sobrenatural na nossa vida, respostas. Mas depois que o milagre chegar, a gente tem que continuar se alimentando de oração, se alimentando da palavra, criando atmosfera de adoração. Não basta só receber o milagre, tem que continuar a se alimentar. Vamos nos colocar de pé nessa manhã.